Beleza, galera? Professor Regis Ribeiro, que legal! Olha que bacana o nosso material sendo divulgado para que você possa ter acesso a tudo que vai acontecer dentro da nossa plataforma. Legal? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Regis Ribeiro, que legal! Seja bem-vindo para a aula de hoje. Nós veremos exponencial. Nós vamos dar uma mergulhada em tudo que envolve o exponencial, principalmente em potenciação. Tenha em mãos todas as suas ferramentas, lápis, borracha, caneta e caderno, e já não perca tempo para que você possa estar com o nosso material para acompanhar na íntegra. Legal? Tudo bem? Vamos lá então. Exponencial. Equação exponencial. Equação exponencial é toda a equação na qual a incógnita aparece no expoente. Como assim, professor? O expoente, uma potência, base, expoente é o camarada que está aqui em cima no chapeuzinho, ó, tá bom? Então, o camarada que aparece aqui em cima, se for a incógnita e tiver uma igualdade com outro membro, esta equação será exponencial. Opa, acho que eu dei 2 pulos aqui, ó. Observação. Muitas equações exponenciais podem, por meio de propriedades, ser transformadas em outras equivalentes que apresentem nos 2 membros potências de mesma base, maior que 0 e diferente de 1. Obtido isso, chega-se a uma equação que envolve somente os expoentes dos 2 membros. Como eu disse, você tem que estar no pente com todas as informações sobre potenciação, para que você dê sequência agora no conteúdo trabalhado sobre exponencial. Mas o Negrão está aqui, nós vamos trabalhar juntos, tenho certeza que você vai sair bem leve desta aula no quesito equação exponencial. Tá bom? Vamos lá. Olha só a definição. Você tem a base A de uma potência, que essa base é maior que 1 e diferente, é maior que 0, diferente de 0 e maior do que 1, legal? E aqui, x e y para quaisquer que sejam os números reais. Então deixa eu pegar aqui a minha caneta, porque é o seguinte, a dica é a seguinte, você tem 2 membros, você tem um sinal de igual, uma igualdade, você tem incógnita, você tem uma equação. Então aqui você tem uma equação exponencial. Como eu resolvo esse camarada? Eu sempre falo para os meus alunos que agora, quando aparece a equação exponencial, é porque vai um dedo na sua direção te desafiando, perguntando assim, você é capaz de igualar as bases? Vou perguntar de novo, você é capaz de igualar as bases? E aí você vai falar, claro, eu tive aula com o Negrão, com certeza eu vou igualar as bases. Por quê? Se você igualar as bases, você vai cantar essa partezinha assim, ó. Deixa eu pegar minha azul aqui. Aí, ó. Eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. Mais uma vez. E eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. Então, como assim passo, traço, professor? Igualei as bases. Eu tenho uma base aqui que é A e a outra base que é A. Se eu igualei as bases, eu passo, traço e admito que os expoentes são iguais. Olha lá. Legal? Eu admito que os expoentes são iguais. Esta é a charada para você resolver quaisquer que sejam equações exponenciais. O dedo vai na sua direção. E aí? Você é capaz de igualar as bases? E você vai falar, claro que sou. Tive aula com o Negrão, então nós vamos lá. Legal? Pré-requisitos, potência com expoente natural. Dado o número real A e um número natural n diferente de 0, chama-se potência de base A e expoente n, o número A elevado a n, que é igual ao produto de A por A tantas vezes quanto for o expoente. Observe que o modelo a seguir, considerando A a base e n o expoente, então você tem A elevado a n, lê-se A elevado a n, que significa que é A vezes A vezes A vezes A, n vezes. N vezes. Beleza? É exatamente isso. Então, você vai multiplicar a base vezes ela mesma, multiplicar por ela mesma, é fato. Quantas vezes, professor?
o valor que tem, a quantidade de vezes é o valor que está no expoente. Legal? Então aqui é a direção, a definição de uma potência, tá certo? E aí agora nós temos as propriedades da potência, como eu falei para você dar continuidade. Para você dar uma continuidade. Na equação exponencial, você tem que comandar a potenciação. Você tem que comandar a potenciação. Eu vou voltar só um pouquinho, antes de nós resolvermos algo mais abstrato, pelo seguinte, eu vou apagar aqui, ó, só para você analisar o que é que pode acontecer aqui. Como, professor, que eu vou igualar as bases? Que nós fizemos a musiquinha. Eu igualo a base, passo, traço e vou pro abraço. Admito que x é igual a y. Como? Se liga na parada, brother. Pode aparecer um camarada assim, ó. 2 elevado a x igual a 32. E agora? O que você tem no membro do lado de cá? Professor, eu estou vendo uma potência, que a base é 2 e o expoente é x. Estou vendo uma potência. E do outro lado, 32. Rapaz, as bases são as mesmas? No momento, não. Então já está indo um dedo na sua direção. Perguntando o quê? Você é capaz de igualar as bases? Você que está aí é capaz de igualar as bases? Você vai falar assim, sim, sou capaz de igualar as bases porque eu tive aula com o Negrão. Então o lance é o seguinte, olha o que você vai fazer. Nós vamos fatorar o 32, olha lá, ó, 32. Fatoração por números primos, o primeiro é par, porque aqui é par, então é 2. 32 dividido por 2, 16. 2, 8. 2, 4, 2, 2 e 2, 1. Então, o 32 que você tem aqui, ó, que ele está aqui, nada mais é que 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta e 2 à quinta. Até isso tem musiquinha também, ó. 2 à quinta é 32. 2 à quinta é 32. Grava essa também. Então, olha o que você vai fazer agora. Você vai substituir o 32 por 2 à quinta. Agora eu te pergunto, do lado de cá você tem 2 elevado a x. Do outro lado você tem 2 elevado a 5, ou seja, 2 à quinta. Você igualou as bases? Sim ou não? Sim, professor, potência aqui. A base é 2, expoente é x, base é 2, expoente é 5. Igualei as bases? Sim. Eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. Mais uma vez, eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. X é igual a 5. Olha lá, você admite que os expoentes são iguais. Igualou as bases, é só correr pro abraço. E aí, fica tranquilo. Tá bom? Maravilha? Então vamos lá. Propriedade da potenciação. Dados A e B, números reais, e M e N naturais, são válidas as propriedades a seguir. Quais são? Eu vou usar a bula de remédio, ela diz o seguinte, quando você multiplica duas potências de mesma base, você deixa uma única base e soma os expoentes. Legal? Olha a cara séria aqui, ó. Quando você divide, olha lá, quando você divide duas potências de mesma base, você mantém uma única base e subtrai os expoentes. E a minha cara tá séria aqui porque é a bula de remédio que está dizendo. Isso vale agora, potência do produto entre fatores, olha lá, ó, eu tenho um produto entre dois fatores e eu tenho uma potência que agora ele é base, certo? Vale a mesma coisa de você colocar o expoente no A e o expoente no B, ou seja, o expoente vai nos dois fatores. Bula de remédio aqui, a cara tá séria. Tá vendo, ó? Potência agora você tem uma divisão entre fatores, então esse expoente também vai participar de cada um dos fatores agora, perdão, de cada um numerador e denominador deste quociente aqui, ó. Tudo bem? Opa! Denominador e o numerador. Deixa eu apagar aqui porque aquele cara veio de graça. Tá bom? Tá. E aí o lance é o seguinte. Potência da potência, se chama isso aqui, ó. Potência da potência. Então, quando você tem uma potência da potência, mantém uma única potência e multiplica os expoentes. Legal? Repara que a cara tá séria aqui, ó. Quando você tem 1 sobre uma potência, é a mesma coisa que essa potência com expoente negativo. Ou, quando você tem uma potência com expoente negativo, é 1 sobre a mesma potência com expoente positivo. Legal? E essa brincadeira aqui, quando você tem um expoente fracionário, tá bom?
É porque você vai transformá-lo numa raiz. A base é o radicando da raiz, o numerador da fração é o expoente do radicando e o denominador da fração é o índice da raiz. Viu que eu mostrei tudo com a cara de bula de remédio. Agora o negrão que aparece aqui para você. Agora fica mais light de você memorizar isso. Se liga, eu vou começar por aqui primeiro. Ó. Quem está no sol vai para a sombra. Não, professor, como assim? Quem está no sol vai para a sombra. Imagina que aqui você tem um sol. Ó. Cadê minha caneta? Caneta azul, azul, caneta. Tá aqui, ó. Olha lá. Aqui você tem um sol. Tá vendo, ó? O sol está brilhando lá, ó. Quem está no sol aqui? O M de Maria. Quem está na sombra? O N de navio. Legal? Então olha a frase do negrão, quando aparece expoente fracionário. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Repara, o M está no sol, ele vai ficar aqui dentro na sombra escondidinho, ó. Olha lá, ó. E o N que estava na sombra, ele vai para o sol agora do lado de fora. Olha o sol brilhando aqui também, ó. Tá vendo lá? Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Sempre que você tiver uma potência como fração no expoente, bingo, você consegue transformar em raiz. E C e somente C. Você tem uma raiz, transforma em fração. Quem está no sol, na raiz? O índice, que é o N aqui, ó. É o índice. Então, ele vai para baixo no denominador. Quem está na sombra? O M de Maria. Então, ele vai para cima no denominador, no numerador. Legal? Bacana? Tá. Agora, fora essa daqui, deixa eu ver. Todas elas, vai ficar mais fácil a gente fazer assim. Só vou mostrar uma vez, na sequência você vai, arrasta as carteiras, chama o pai, chama a mãe para você ver como é que você vai memorizar as propriedades de potenciação. Se liga, quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes, é fácil de aprender. Dividindo as bases igualadas, é a subtração que eu tenho que fazer. Aí vem a potência da potência e eu mandei os expoentes para multiplicação. Olha agora, potência de um em cima e outro embaixo, os dois levam na cabeça o expoente da fração. Agora eu fiquei doce, mais inteligente, tô tirando onda com esse tal de expoente. Agora você diz, e o expoente negativo? É 1 sobre a potência com expoente positivo. Quer memorizar? Quer gravar? Então é o seguinte, vamos aprender cantando. Boa! Palma na mão, ó. Nós vamos aprender então cantando. Vamos lá. Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes, é fácil de aprender. Dividindo as bases igualadas, é a subtração que eu tenho que fazer. Aí vem a potência da potência e eu mandei os expoentes para multiplicação. Potência de um em cima e o outro embaixo, os dois levam na cabeça o expoente. Produto entre fatores também, olha lá, ó. Agora eu fiquei doce, mais inteligente. Tô tirando onda com esse tal de expoente. Agora você diz, e o expoente negativo? É 1 sobre a potência com expoente positivo. Maravilha? Pegou o jeitão? Mais uma vez então, chama o pai e a mãe, arrasta as carteiras, porque aqui você vai aprender. Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes, é fácil de aprender. Dividindo as bases igualadas, é a subtração que eu tenho que fazer. Aí vem a potência da potência e eu mandei os expoentes para multiplicação. Olha agora, potência de um em cima e o outro embaixo. Os dois levam na cabeça. Bacana? Coreografia, ó. Agora eu fiquei doce, mais inteligente. Tô tirando onda com esse tal de expoente. Agora você diz, e o expoente negativo? É 1 sobre a potência com expoente positivo. Agora eu fiquei doce, mais inteligente. Tô tirando onda com esse tal de expoente. Agora você diz, e o expoente negativo? É 1 sobre a potência com expoente positivo. Pegou o jeitão? Maravilha! O lance é o seguinte, meu brother. Saca só. Eu vou usar essa tela escura aqui, ó, e vou pegar um pincel clarinho. Vou apagar aquele vermelho ali, porque ele me incomodou a música inteira, e vou pegar um branquinho agora aqui, ó. Você percebeu que quando você tem um expoente negativo, ele é 1 sobre a potência com expoente positivo. Sempre, sempre. Por exemplo, 3 elevado a menos 2, esse cara aqui é 1 sobre 3 elevado a 2. Ok? Então, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9.
Mas a brincadeira é a seguinte, se você tem uma fração, olha lá, ó, se você tem uma fração e ela está com o expoente negativo, e agora, professor, como que eu faço? Simples assim, você inverte a fração, olha lá, ó, você inverte a fração e o expoente fica positivo. Saindo daqui agora, você já sabe que potência de um em cima e outro embaixo, os dois levam na cabeça o expoente da fração. E aí é só você trazer para os números que dá certo. Legal? Agora escureceu aqui, hein? Tá bom? Então vamos que vamos. Primeiro exemplo da aula de hoje. Exemplo 1. Tá pronto? Vamos lá então? Determine o conjunto solução da equação exponencial. Dedo na sua direção. Você é capaz de igualar as bases? Claro que sou. Então você já sabe que aqui você tem 2 elevado a x mais 3 igual. Quem é esse 8, professor? Esse 8 você vai fatorar. É fato que você já sabe de cabeça, né? Olha lá, 2, 8 dividido por 2 é 4, 2 novamente, 4 dividido por 2 é 2 e 2 novamente, 1. Então o nosso 8, olha lá, ó, o nosso 8 é 2 ao cubo, ó. 2 ao quadrado, 2 ao cubo. De boa? Então aqui eu tenho 2 ao cubo. E eu te pergunto, igualei as bases? Sim, professor. Então eu igualo a base. Passo o traço e vou para o abraço. Mais uma vez, eu igualo a base. Passo o traço e vou para o abraço. X mais 3 igual a 3. Bacana? X é igual a 3 menos 3. O conjunto solução nada mais é que x igual a 0. Bacana? O seu x é 0. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Determine o conjunto solução das equações a seguir agora. A. 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x menos 1 igual a 20. E agora? Azedou o leite? Complicou o bicho? De forma alguma. Aí que começa a entrar as nossas brincadeiras das propriedades da potenciação. Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. É fácil de aprender. Opa, se eu estou somando os expoentes, isso aqui é 2x mais 2, então esse camarada aqui é 2x vezes 2 elevado a 2. Porque quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes, é fácil de aprender. Eu posso tanto ir e aplicar a propriedade, como eu posso enxergar que ela já está aplicada e posso voltar. Bacana? Ir e voltar. Essa foi boa, tá bom? Menos 3 vezes, agora você já pegou o jeitão. Agora você pegou o jeitão. Dá uma olhada. 2 elevado a x menos 1, nada mais é aqui. 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Porque quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. Então eu sei que x mais menos 1, olha lá, somei os expoentes, vai me dar x menos 1, certo? Esse carinha me dá esse aqui, ó. Ok? Maravilha? Todo mundo igual a 20. Tranquilo? De boa? Bom, agora o lance é o seguinte. Lembra da fatoração, as nossas aulas sobre fatoração simples, fatoração por agrupamento, legal? Quem está aqui, que também está aqui. Eu vou dar uma facilitada para você aqui, eu até trocar a cor, ó. Dá uma olhada. Quem está aqui, que também está aqui. Professor, o 2 elevado a x. Então é ele que vai para a evidência lá, ó. Ele vai para a evidência. O 2 elevado a x. Bacana? Tranquilo? E os demais a gente já resolve agora. Pensa comigo. 2 elevado a x vezes quem? Dá todo esse cara aqui, ó. Vezes 2 ao quadrado. Tá bom? 2 ao quadrado, que a gente já sabe que vai dar 4. Menos, olha lá, ó, 2 elevado a x vezes quem que vai dar tudo isso aqui? Vai dar o 3 e o 2 elevado a menos 1. Atenção agora. 3 e o 2 elevado a menos 1. 3 vezes, olha o 2 elevado a menos 1, ó. Por que, professor? E o expoente negativo é 1 sobre a potência com expoente positivo. Legal? Bacana? Tranquilo? Então tá bom. Antes de eu passar tudo isso aqui dividindo para o outro lado, certo? Que eu tenho um número que vai me dar aqui, tá certo? Olha como nós vamos resolver esse cara aqui, ó. Se liga na parada, brother.
Eu vou trazer ele para lá, aqui ainda dá, né? Então aqui ainda dá. 2 elevado a x, que multiplica 4 menos 3 meios igual a 20. Mais uma brincadeira que o Negrão vai te dar. Você já está craque em potenciação, nós estamos resolvendo a equação exponencial, mas apareceu uma soma com frações aqui que eu vou, teoricamente, precisar tirar o mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tem um lance do Negrão que a gente brinca chamando de supletivo. É uma brincadeira chamando de supletivo. Qual que é? Nós vamos cortar caminho. Quem está me atrapalhando é o 2, tá certo? Se ele está me atrapalhando, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Já não está mais. Eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Professor, mas aí você vai mudar o valor do 4. E não pode mudar o valor do 4. É o que nós vamos fazer. Eu não vou mudar o valor do 4. Olha a brincadeira do supletivo, o que é agora. Eu coloco esse denominador embaixo do número que eu quero e multiplico pelo mesmo valor. 2 vezes 4 é 8, dividido por 2 continua sendo 4. Mas agora eu vou fazer uma operação com duas frações com o mesmo denominador. E aí vai ficar fácil demais. Tá certo? Vou trocar o verde agora aqui, ó, para vir para cá e a gente vai matar a charada ali. Se liga como vai facilitar as coisas agora. 2 elevado a x, que multiplica 8 meios menos 3 meios. Repita, 8 meios menos 3 meios. Então você tem 5 meios. Tudo bem? 8 meios menos 3 meios, você tem 5 meios. 5 meios igual a 20. Agora já começou a clarear. Olha a cara feia que ele tinha, como já começou a ficar. Bom, 2 elevado a x, esse 2 está dividindo 5. Vou passar para lá multiplicando. Olha lá, ó, vezes 20. E o 5 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Maravilha? Tranquilo? Quem simplifica, descomplica. Quem simplifica, descomplica. 20 dividido por 5 até meia-noite é 4. 20 dividido por 5 até meia-noite é 4. E agora clareou, ó. Clareou, a minha mente clareou. 2 elevado a x igual 2 vezes 4 é, opa, 2, borracha, Negrão. Isso aqui é só para saber se o aluno está esperto, tá certo? 2 vezes 4 até meia-noite é 8. Nossa, 8 eu não preciso nem fatorar, porque eu fatorei no exemplo anterior aí, ó. C e somente C, esse cara é 2 elevado a x, e o meu 8 eu já sei que ele é 2 ao cubo, tá certo? Olha tudo que você fez agora para chegar no final e igualar as bases. Você igualou as bases? Sim, professor, eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. Resultado, x igual a 3, x igual a 3. De boa? O amarelo não deu para ver, mas era só para dar um realce. Bacana? É isso aí. Mais um exemplo. E agora? Item B. 5 elevado a 2x, menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5. E agora? Na outra, eu tinha x mais 1. Então eu usei, quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. E agora? O que fazer? O que fazer? Se liga na parada, brother. Vamos pegar o vermelhinho. Tem alguma propriedade que fala, mandei os expoentes para a multiplicação? Claro que tem. Aí vem a potência da potência, eu mandei os expoentes para a multiplicação. Olha lá, ó. Potência da potência, eu mandei os expoentes para a multiplicação, lá na musiquinha, certo? Então, repara que o 5 elevado a 2x, ele está com essa cara aqui, ó. 5 elevado a 2x, ele está com aquela cara. Então, eu vou fazer ele ficar desse jeito aqui, ó. Mas de que jeito, professor? M vezes N de nariz é a mesma coisa que N de nariz vezes M. Então, esse cara aqui, eu posso escrever assim, ó. Posso escrever. Posso colocar 5 ao quadrado elevado a x? Também posso. Mas como potência da potência eu vou mandar os expoentes para a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes x ou x vezes 2 é a mesma coisa. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho, roxinho, por favor, aqui eu tenho 5 elevado a x e aqui eu também tenho 5 elevado a x. Olha que legal que está ficando aqui, ó, menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 elevado a zero. Agora, o que você está enxergando aí, meu amigo, minha amiga que está do outro lado? Fala a verdade. Você está vendo uma equação do segundo grau.
Você está vendo uma equação do segundo grau, que você tem lá 5 elevado a x, pode chamar de y, brother. Pode chamar o 5 elevado a x de y. Então, depois eu volto, porque eu quero o valor de x, ok? Então, y, olha lá, ó, ao quadrado menos 6y mais 5 igual a 0. Por que você faz essa substituição, professor? Porque a hora que eu achar o y, eu já levo ele lá. Eu achei o y, eu levo ele lá e eu vou resolver a equação exponencial tranquilamente. Bom, usando Bhaskara ou soma e produto, faz o que você quiser para você encontrar a solução dessa equação do segundo grau. Na dúvida, pode entrar nas nossas aulas sobre equações do segundo grau que você vai sair craque. Tá bom? Aqui produto dá 5 e a soma vai dar 6. Então, y1 é igual a 1 e y2 é igual a 5. Essas são as soluções. Beleza? Tranquilo? Então, olha o que nós vamos fazer lá. Ele me deu 2y, então nós vamos trazer aqui 2y. Vamos trazer aqui, ó. Vai caber melhor aqui, ó, bem no meio da tela. Ó, igual a y. Então, aqui é y1 e aqui é y2. Vamos resolver, então? Primeiro em azul. 5 elevado a x, quem que é o meu y1? 1. Ixi! E agora, como é que eu vou saber o valor do x? Olha o dedo na sua direção. Você é capaz de igualar as bases? Você é capaz de igualar as bases? É agora que você tem que mostrar que você é capaz. Quem pode estar no expoente para que o resultado dê 1? Repita. Quem pode estar no expoente de uma potência para que o resultado dê 1? O expoente tem que ser 0. Então, nesse caso aqui, ó, 5 elevado a x é a mesma coisa, ou seja, para dar 1, 5 elevado a 0. Todo cara elevado a 0 é 1, olha como clareou. Você igualou as bases? Sim, professor. Eu igualo a base. Passo, traço e vou para o abraço. A sua primeira solução, x é igual a 0. Seu x1 é igual a 0. Agora nós vamos fazer a outra. 5 elevado a x é igual a y2. Quem é o y2? 5. E agora? As bases já estão igualadas. E quando você sabe que um camarada está invisível no expoente, se o expoente dele está invisível, é porque o expoente dele... Opa, vou fazer bem pequenininho aqui, ó. O expoente dele é 1. Tá certo? Vou copiar novamente aqui para não misturar com aquele 2 lá, ó. 5 elevado a 1. Igualei as bases? Claro, professor. Eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. X é igual a 1. Então essa é a solução. X igual a 0 e x igual a 1. Maravilha? Show de bola? Então vamos fazer o seguinte. Vamos, atacar os exercícios. Neste momento, quando aparecer o exercício, você pausa o vídeo, ataca o exercício, congela o negrão aí na tela, resolve e depois nós vamos confrontar as respostas. Bacana? Pode ser assim? Então vamos lá. Exercício 1. O conjunto solução da equação 0,25, olha o dedo, elevado a 2x, igual a raiz de 32. Certo? Pausa o vídeo, ataca na volta e nós vamos confrontar. A congelada. E aí? Chegou no veredito? Chegou na resposta? Vamos brigar então. A brincadeira é, você tem que igualar as bases. Enquanto você não igualar as bases, você não pode passar o traço. Tá certo? Quem é o 25? Até meia-noite, o 25, 0,25, perdão, é 25 centésimos, né? 25 sobre 100. Olha lá, ó. 25 sobre 100 elevado a 2x. Tá certo? Raiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a raiz é quadrada, quem é o índice dela mesmo? Ah, é 2. Então, quando é uma raiz quadrada, é porque o índice dela é 2. Tá bom? Então, você já sabe que tem um índice 2, não precisa colocar, mas é só para você lembrar. E o 32, a gente já viu que 2 à quinta é 32. 2 à quinta é 32. 2 à quinta é 30. Oh, 2 à quinta, negão. Você fala uma coisa e faz outra. Aqui, ó. 2 à quinta é 32. Tá certo? Tá. Bom, simplificando aqui por 25 e por 25, você vai simplificar esse cara. Simplificar fração, você sabe, né? Por 25 e por 25, você vai ter, pode ser em vermelho mesmo, você vai ter 1/4, ok? Olha lá, ó, 1/4 elevado a 2x, tá bom? E o raiz quadrada de 2 à quinta,
Lembra da brincadeirinha que você transformou em raiz? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Repita! Quem está no sol é o 2, vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra aqui, que é o 5, vai para o sol. Olha lá, ó, 5 sobre 2. Beleza? Então tá bom. Olha só. Olha quem eu vou trazer aqui, ó. Ó, tá vendo esse 1/4 aqui? Esse 1/4, ó, ele nada mais é que 1 sobre 2 ao quadrado. Beleza? 1 sobre 2 ao quadrado. E o expoente negativo? É 1 sobre a potência com expoente positivo. 1 sobre a potência com expoente positivo. Então, este cara aqui nada mais é que 2 elevado a menos 2. Certinho? Esse camarada aqui é 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, 1 sobre a potência com expoente positivo. Olha lá, ó. Certinho, ó. 2x. Ok? Tranquilo? Maravilha? Ficou fácil? Sim, professor. Bom, agora é o seguinte, igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Eu vou levar agora um pouco mais para o meio da tela, para a gente poder usar todo esse espaço aqui, ó, para você visualizar com tranquilidade. Tá bom? Aí vem a potência da potência, eu mandei os expoentes para multiplicação. Então, o que nós temos? 2 elevado menos 2 vezes 2x, menos 4x. Repita, menos 2 vezes 2x, menos 4x, igual 2 elevado a 5 meios. Você igualou as bases? Você igualou as bases? Sim, professor. Se você igualou as bases, eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. Mais uma vez, eu igualo a base. Passo, traço e vou pro abraço. Menos 4x igual a 5 meios. Beleza? Menos 4x igual a 5 meios. Agora, para pegar o x, é só correr atrás do zagueiro, que ele não te pega mais. Multiplica por menos 1 ambos os lados. Aqui vai ficar 4x positivo e aqui vai ficar menos 5 sobre 2. E o 4 vai passar dividindo agora, certo? X é igual a menos 5 meios. Olha a dica, sempre que você vai dividir alguém por um número inteiro, é a mesma coisa que você multiplicar pelo inverso. Então, eu passar o 4 dividindo é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre 4 aqui, ó. 4 foi para baixo, ele foi dividindo. Isso aqui facilita muito para você, mas muito. Menos 5 vezes 1, menos 5. E 2 vezes 4, até meia-noite é 8. Legal? Show de bola? E você cravou o exercício. Tenho certeza que você acertou esse cara aqui, ó. X é igual a menos 5 oitavos. De boa? Vamos para mais um. Exercício 2. Sejam A e B as soluções da equação exponencial 3 elevado a 2x. Olha quem está aparecendo de novo lá, ó. Menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9 igual a 0. Tranquilo? Bom, a mesma pegada, Deixa eu ver aqui. Eu deixei aqui, como é que diz? E aí, no final, ele quer o A mais B, tá certo? Ele falou que o A e o B são as soluções dessa equação. Então, tem duas soluções, A e B. Então, ele quer saber quanto vale A mais B. Assim que você souber quanto vale o A mais B, ele vai querer saber em qual intervalo ele está, em qual intervalo ele pertence, tá bom? Vamos resolver aqui então, vamos lá. Mesma brincadeira aqui, ó, 3 elevado a x, e aqui você tem 3 elevado a x. Olha lá, ó, potência da potência, eu mandei o expoente para multiplicação. Então aqui vai ficar ao quadrado, menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9 igual a 0. Tranquilo? Você tem uma equação do segundo grau aí. Certinho? Pode chamar, sem medo de ser feliz, 3 elevado a x de y. Então vai aparecer o y1, certo? E o 3 elevado a x igual a y2. Vão aparecer esses dois caras aí, ó, para você, e a gente vai resolver. Então, vamos que o Sama não pode parar. Nós vamos substituir por y esse cara aqui, ó. Certo? E aí vai ficar y ao quadrado menos 10 vezes y mais 9. Equação no segundo grau, pode resolver por Bhaskara, por soma e produto, o que você quiser, tá bom? Produto C sobre A
vai me dar, ó, C, 9 dividido por 1 vai me dar 9. Soma menos B sobre A. Então é 1 vezes 9 e 1 mais 9. Y1 igual a 1 e Y2 igual a 9. Beleza? Agora eu vou substituir lá do outro lado. Vamos lá. 3 elevado a x é igual a 1. Isso você já está craque que você viu do outro lado. Eu preciso igualar as bases. Como é que eu vou pôr um 3 para fazer ele virar 1 usando o expoente? 3 elevado a 0. Certinho? Igualei as bases? Sim, professor. Eu igualo a base. Passo o traço e vou pro abraço. X é igual a 0, então meu A já é 0. Tá bom? O meu A, que está aqui, ó, já é 0. Agora vamos para o 3x elevado igual a y2. 3 elevado a x, quem que é o y2? 9. 3 elevado a x, fatora o 9 para a gente para poder igualar as bases. O 9 é 3 ao quadrado. Igualei as bases? Sim, professor! Eu igualo a base. Passo o traço e vou pro abraço. Mais uma vez, e eu igualo a base. Passo o traço e vou pro abraço. X igual a 2. Então o meu B é igual a 2. O meu B é igual a 2. Automaticamente, A mais B é 0 mais 2, que é igual a 2. Então o meu A mais B é igual a 2. Certinho? O meu A mais B é igual a 2. Vamos ver o intervalo que ele pertence. O 2 está aqui no intervalo A, que vai do menos 1 a 0, nunca na vida. Aqui ele está dizendo que o menos 1 está no intervalo, todo mundo depois do menos 1 até chegar no 0, só que o 0 não está no intervalo, porque o colchete está de costa para ele. Então ele não está aqui. E no B? Então aqui é falso. E no B? O 2 está aqui? Sim ou não? Mexe com a cabeça aí. Não está. Você está brincando, professor. Aqui o colchete fechado para o 0 está. O 0,5 está, o 1 está, 1,2 está, 1,7 está, 1,99 está, mas o 2 não está porque o colchete está de costa para ele. Até o 1,9999 está, mas o 2 não está. Aqui eu não preciso nem dizer porque aqui eu só tenho números negativos, né? Vai do menos 3 ao 1, certo? Aqui todo mundo que está aqui no E é maior do que 2. Do 3 ao 5 todo mundo é maior do que 2. E esse aqui é o verdadeiro, por quê? Colchete fechado para o 2 está no intervalo. Vai até o 2,999999, mas o 3 não está. Beleza? Alternativa D de dado. Bacana? Show de bola? É o seguinte, vamos matar esse camarada agora aqui, ó, rapidinho. A solução da equação 3x mais 1, agora tá pesado, hein? Menos 3x mais 2 igual a menos 54 é. Então, deixa eu ver se eu deixei rascunho. Não deixei rascunho. Vamos lá. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Por quê, professor? Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes, é fácil de aprender. Menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Por quê, professor? Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes e é fácil de aprender. Tudo bem? Igual a menos 54. Deixa o menos 54 quietinho lá por enquanto. Tá bom? Bom, quem a gente pode colocar em evidência que você aprendeu nas aulas de fatoração? O 3 elevado a x. Olha lá, ó. O 3 elevado a x. Tá bom? Você não acha que eu esqueci de falar para você pausar o vídeo e atacar o exercício não, hein? Tá bom? Então, 3 elevado a x vai para a evidência. Quem que vai aparecer aqui dentro agora? Olha lá, ó. Menos 54. Dá uma olhada. Quem vezes 3 elevado a x vai dar 3 elevado a x vezes 3? O próprio 3. Menos. Quem vezes 3 elevado a x vai dar 3 elevado a x, 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado? O próprio 3 ao quadrado. Show de bola? Bacana? 3 elevado a x vezes, aqui você tem 3 menos 9. 3 menos 9 vai nos dar menos 6. 3 menos 9 vai nos dar menos 6. Igual a menos 54. Esse sinal de menos, ele já pode aparecer em ambos os membros, ó. Menos 3 elevado a x vezes 6 igual a menos 54. E aí, você já sabe que você não pode passar o negativo dividindo. Multiplica por menos 1 ambos os membros, ok? E eles vão ficar positivos, todos eles.
3 elevado a x vezes 6 igual a 54. O que o 6 está fazendo? Multiplicando. Então ele vai passar dividindo. 3 elevado a x é igual a 54 sobre 6. Deixa eu pegar o verdinho para aproveitar toda a tela agora. Ó. Nós vamos vir para cá, certo? Fazer a divisão aqui. O que nós temos agora, professor? 3 elevado a x igual 54 dividido por 6 até meia-noite é 9. Ixi, azedou o leite. Consigo igualar as bases, professor? Claro, eu igualo a base. Passo o traço e vou para o abraço. 9 é 3 ao quadrado. Dá uma olhada. Igualou as bases. Olha só, tudo que você viu hoje em equação exponencial girou em torno de você igualar as bases no final. X igual a 2. Essa é a solução desta equação. Gostou? Se liga na informação. Os nossos conteúdos de matemática estão divididos em 4 frentes. Matemática A, matemática B, matemática C e matemática D, girando em torno de aproximadamente 100 aulas de matemática, ok? Girando em torno de 25 aulas em média para cada frente. Bom, de que forma procede isso? Matemática A, você vai ver tudo sobre funções, função do primeiro, definição de função do primeiro grau, função do segundo grau, função logarítmica, exponencial, tá certo? Composta, inversa, tudo isso você vai ver. Também você verá números complexos, você vai ver exponencial, logaritmo e tudo mais. Matemática B, nós temos PA, temos PG, temos matrizes, determinantes, tudo o que você precisa da parte de álgebra, com certeza você vai pegar, tá certo? Matemática C, nós temos geometria plana, nós temos toda a parte de geometria espacial, geometria, matemática C e D, geometria analítica, trigonometria no ciclo trigonométrico. Resumindo, nós temos aqui um baú que você pode degustar e mergulhar em todas essas informações, porque se você precisa da matemática para concurso, para vestibular, para concluir o ensino médio, você está no lugar certo. Tudo que você necessita está aqui e com muito amor e carinho para que chegue da melhor forma possível para você. Bacana? É o seguinte, eu espero ter ajudado, eu sou o professor Regis Ribeiro e até a próxima, se Deus quiser. Que legal!